Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo essa aula agora. Vamos falar sobre o processo de eletrização. Tema bom de se falar, né, gente? Processo de eletrização. O que são os processos de eletrização? São os métodos utilizados para troca de carga elétrica entre corpos, adicionando-se ou retirando elétrons. Através do processo de eletrização, a gente verifica se o condutor ficou eletrizado. Então, dos processos de eletrização, nós temos a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. Ok? Olha aí uma animação para você. Nós temos aí a animação representando um processo de eletrização. Aqui nós temos o vidro e a seda. Ao atritarmos a seda com o bastão de vidro, ambos ficarão eletrizados. O vidro ficará sempre eletrizado com cargas positivas e a seda ficará eletrizada com cargas negativas. Isso aí é a eletrização por atrito. Quando é que ela acontece? É quando corpos de determinadas matérias são atritados. Um cede elétron, eletrizando-se positivamente, e outro recebe esses elétrons, eletrizando-se, portanto, negativamente. Isso acontece devido à forte interação entre os dois materiais durante o atrito. É importante assinalar que, após o atrito, os corpos atritados ficam com cargas de sinais opostos. Isso é determinado por uma tabela chamada série triboelétrica. Na figura que segue, temos uma versão resumida dessa série. Olha aí, nós temos vidro, mica, lã, pele de gato, seda, algodão, ebonite, celuloide. Os elementos que estão mais acima têm tendência de se eletrizar positivamente. Os elementos que estão mais abaixo têm tendência de se eletrizar negativamente. Vamos ver uma coisa aqui. Se eu atritar o vidro com a lã, certamente o vidro vai ficar positivo e a lã vai ficar negativa, ok? Se eu atritar a pele de gato, vamos atritar a pele de gato com celuloide, vai ser uma complicação, né? Mas se isso acontecesse, a gente pega a pele de gato, atrita com a celuloide, o que vai acontecer? A pele de gato vai ficar eletrizada positivamente e a celuloide vai ficar eletrizada negativamente. Então, essa é a relação da triboelétrica, ok? Ao colocarmos em contato dois corpos condutores com cargas elétricas diferentes, eles trocarão elétrons até que seja atingido o equilíbrio. Observação: se os corpos forem idênticos, o equilíbrio ocorrerá quando as quantidades de cargas dos dois corpos se igualarem. Eletrização por contato. Vamos explicar para você aí. Se eu tenho um condutor neutro, inicialmente neutro, está inicialmente neutro, mas eu faço o contato dele com outro condutor que está carregado, automaticamente o condutor que está carregado vai eletrizar o condutor que não está carregado. Isso é automático, vai dividir as cargas. Olha aí, divide bem bacaninha. Vamos supor que aqui tem 8, é figurativo, gente. 8 prótons, né? Ele vai ceder 4 prótons aqui para o outro material. Ok? Eletrização por contato. Mais uma figura aqui para a gente explicar a eletrização por contato. Temos inicialmente dois corpos, o corpo A e o corpo B, onde o corpo A está eletrizado com cargas negativas e o corpo B está inicialmente neutro. Se eu fizer o contato desses dois corpos, o corpo A, que está com cargas negativas, vai ceder elétrons para o corpo B, que estava inicialmente neutro. E o que acontece? Depois de um tempo, nós vamos ter dois corpos eletrizados negativamente. Certo que nesse tipo de eletrização, os corpos ficam sempre eletrizados com carga de mesmo sinal. Agora nós vamos falar da eletrização por indução. Indução. Vou contar uma historiazinha para vocês aqui. É o seguinte. Se
você tem um primo e a mãe dele vive reclamando assim: meu filho, você não ande com más companhias. E ele teima em andar com más companhias. De repente pode acontecer uma tragédia, né? O que acontece? A mãe vai dizer assim: olha, meu filho não tinha essa índole, ele foi induzido. E essa indução significa o quê? Que alguém foi levado a alguma ação não desejada naquele momento. Na eletrização por indução, acontece a mesma coisa. Consiste em eletrizarmos corpos condutores induzidos por meio de aproximação de um corpo eletrizado, que é chamado de corpo indutor. O corpo que fica eletrizado após a indução é chamado de induzido, e o corpo que causa a eletrização é chamado de indutor, certo? Olha aí a nossa animação. Tem um corpo inicialmente neutro, se aproxima do outro corpo, né? Gente, aqui ó, explicação. Esse bastão de vidro aqui, que está com cargas positivas, se aproximou desse corpo. A animação está um pouco rápida, mas nós vamos fazer de conta que nós temos aqui somente o bastão de vidro e esse corpo neutro. O bastão de vidro se aproxima do corpo que estava neutro, as cargas negativas se aproximam do bastão de vidro, porque o bastão está com cargas positivas, fica assim, ó. Se eu fizer o contato de outro corpo com o corpo que estava eletrizado, ele vai se estabilizar novamente com cargas negativas. Isso vai acontecer por conta do indutor que está se aproximando. E esse corpo aqui é chamado de induzido. Ok? Vamos lá. Eletrização por indução. Mais uma explicação para a gente tirar todas as dúvidas sobre esse processo. Aqui eu tenho um bastão de vidro que está se aproximando de uma esfera. Essa esfera estava neutra, né? Ela estava neutra, mas aqui aconteceu uma divisão dentro dela. Os elétrons se aproximaram do bastão e os prótons se afastaram do bastão, ok? O que acontece? Se a gente fizer um aterramento, o aterramento é ligar um fio até a Terra, né? O aterramento vai estabilizar essa esfera aqui que estava com cargas negativas, né? Os prótons que estão aqui vão interagir com os elétrons que ganham da Terra. Então, vai ficar estabilizado apenas com carga negativa. E o que acontece? O bastão de vidro induziu a esfera a ficar com cargas negativas. Para que o final da indução aconteça, é preciso que se desligue novamente o aterramento, ok? Esse aterramento que foi feito aqui embaixo, ele tem que ser desligado e no final a esfera vai estar carregada negativamente. Pronto, explicado aí. Espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado vocês. Nos encontraremos numa próxima aula. Nosso abraço, fiquem em paz.